Oi, turma! Está começando mais uma aula online. Bom dia para vocês, tá? Bom dia, boa tarde, o horário que vocês estiverem assistindo essa videoaula, tá? Na aula de história de hoje, nós vamos falar sobre o problema da seca e a migração. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer. E ver que toda... Então, para iniciar, a gente vai falar aí sobre o problema da seca. Ao longo do século XX, por causa das difíceis condições de vida agravadas pela seca, muitos nordestinos deixaram seus lugares de origem em busca de melhores condições de vida nas grandes cidades. Ele traz para vocês aí um poema falando exatamente sobre esse tema, né? Que foi um dos grandes problemas do Nordeste, até continua sendo, que é o problema da seca, que levou pessoas a viverem em difíceis condições de vida. O poema diz: Encontrei em meu caminho terra batida, sol estorricante, vegetação secando, água acabando. Encontrei em meu caminho família vindo ao longe, de pés descalços, roupa surrada, passos lentos pela estrada. São os retirantes, solitários com o olhar distante. Apenas levam consigo a esperança de encontrar vida melhor. Então aqui o que aparenta ser um relato de uma pessoa, né, um nordestino que está saindo do seu lugar de origem para morar em uma cidade grande em busca de melhores condições de vida, onde ele se depara com a situação ali daquele espaço, com a vegetação secando, a água acabando e esbarrando com outras pessoas que vêm com os pés descalços, roupa surrada, com os passos lentos pela estrada, que são os chamados retirantes, que são aquelas pessoas que se retiram do seu lugar de origem para viver em outro. A migração de nordestinos se intensificou a partir de 1930, quando grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, passavam por um processo de crescimento industrial. Então foi quando vários nordestinos, né, o que a gente chama de sertanejos também, migraram para a região sudeste em busca de trabalho. Só que não é uma situação muito fácil você sair do seu local de origem e ir para um local onde você não conhece, como que funciona nem nada, em busca de emprego. Foi difícil. E grande parte destes nordestinos ajudaram na construção, no crescimento dessas duas cidades, certo? E esses migrantes, eles foram empregados em diversas atividades nos grandes centros urbanos, principalmente nos setores da indústria, da construção civil e do comércio, como eu acabei de falar para vocês. Mas também existem aqueles casos das pessoas que não conseguiram emprego, né? Não adianta eu falar aqui para vocês que todos conseguiram emprego dos migrantes que saíram do Nordeste, porque eu estaria mentindo. Esse processo, né, pessoal, das pessoas que moram na zona rural e acabam migrando para a zona urbana, que é o centro urbano, a cidade, chama-se êxodo rural, certo? O deslocamento de um grande número de pessoas do campo para as cidades se chama êxodo rural. Esse tipo de migração pode ocorrer por diversos motivos, né? O êxodo rural está relacionado principalmente à implantação de indústrias nas cidades brasileiras. No início do século XX, alguns centros urbanos passaram a oferecer um grande número de empregos na indústria e no comércio. Assim, atraídos por melhores condições de vida, muitos camponeses migraram para as cidades grandes. Então, aí vocês estão vendo uma imagem, né, de trabalhadores em uma fábrica de bebidas, na cidade de São Paulo. Nesse período também, pessoal, por volta da metade do século XX, houve a mecanização do campo, que antes a maioria do trabalho era mão de obra humana, né, era o trabalho do homem. Depois foi surgindo as máquinas que começaram a trabalhar pelo homem. Então, na segunda metade do século XX, a modernização promovida pelas indústrias atingiu também as áreas rurais. Então, começou a utilizar máquinas nas lavouras, como tratores, que permitiram o aumento da produção agrícola. Por outro lado, essa mecanização também provocou o aumento do desemprego.
Então, muitos pequenos proprietários rurais foram prejudicados porque eles tinham menos recursos, menos dinheiro para investir em máquinas, né? E quem ganhou com isso foram os grandes produtores, os grandes proprietários, e assim foram obrigados a vender suas terras e acabar migrando para as cidades em busca de empregos. Então, o número de pessoas morando na zona rural diminuiu bastante do século XX até hoje. A migração para o centro-oeste. A partir da segunda metade do século XX, a região centro-oeste do Brasil passou a receber cada vez mais migrantes. Em 1956, o governo brasileiro iniciou a construção da cidade de Brasília para ser a nova capital do Brasil. Para realizar esse projeto, o governo necessitava de mão de obra de muitos trabalhadores. Dessa maneira, milhares de pessoas migraram de suas regiões para participar desse processo aí de construção de uma nova capital. E a maioria desses migrantes foram principalmente do Nordeste. Aí, quando as obras terminaram, muitos desses trabalhadores ficaram morando em cidades perto de Brasília. Então, provavelmente você aí deve ter algum parente, algum conhecido que mora em Brasília, ou em São Paulo, Rio de Janeiro. Já os migrantes do Sul, que por volta de 1970, milhares de pequenos proprietários rurais do Sul, que estavam endividados e enfrentavam dificuldades para manter suas propriedades, migraram em busca de novas terras. Então, eles acabaram também migrando para a região centro-oeste, onde era mais fácil adquirir terras. Então, nessa região, os novos proprietários passaram a desenvolver a agropecuária, criando gado, cultivando trigo e milho, entre outros produtos. Então, digamos aí que o centro das atenções era a região centro-oeste, porque era onde se concentrava a construção da capital do Brasil, que é Brasília. Exatamente por conta desse fluxo de pessoas nordestinas, do sertanejo, saindo do seu local de origem para outras regiões, a cultura sertaneja, a cultura nordestina, ficou bastante conhecida. Então, por conta desses fluxos migratórios, existem pessoas de origem nordestina vivendo no Brasil inteiro. Ao migrarem, essas pessoas levam com elas sua cultura, a cultura do Nordeste brasileiro. Então, as expressões, as danças folclóricas, os artesanatos, os ritmos musicais, os pratos típicos são espalhados aí nas regiões do Brasil. Então, como acabei de falar para vocês, tem nordestino espalhado por todo o Brasil. Você mesmo pode conhecer alguma pessoa que saiu do Nordeste para morar na região Sul, na região Norte, Centro-Oeste, Sudeste. Então, toda a nossa cultura nordestina está espalhada pelo Brasil inteiro. Então, é uma cultura que deve ser muito valorizada e que ajudou bastante na construção do Brasil. Acredito eu que uma das heranças mais preciosas do nordestino seja as comidas típicas do Nordeste. E uma dança típica também do Nordeste que vai se espalhando por todo o Brasil é o forró. Grandes partes de bandas e músicos são do Nordeste e eles se espalham aí pelo Brasilzão afora. Então a cultura nordestina é uma cultura rica. E tudo isso aconteceu, toda essa mistura, essa diversidade e o Brasil ter tanto nordestino é por conta exatamente desse fluxo migratório no processo de construção do Brasil. Vou falar do meu lugar. Terra de cabra da peste. Terra de homem valente. Do sertão e do agreste. Terra do mandacaru. Do nosso maracatu. Meu lugar é o Nordeste. Meu Nordeste tem riquezas. Só encontradas aqui. Sua música, sua dança. Sua gente que sorri. Nosso povo tem bravura. Tem tradição, tem cultura. Da Bahia ao Piauí. A nossa música é linda. Temos coco e embolada, aboio e banda de pife. Poesia improvisada. Axé, repente, banhão. O forró do Gonzagão, que faz a maior noitada. Frevo, shot e chachado. Violeiro, cantoria. O martelo agalopado. O cordel e a poesia. O cantador de viola, fazendo versos na hora, para nos trazer alegria. Nossa dança é muito rica e bastante popular. Tem ciranda, afoxé, para quem quiser dançar. Bumba meu boi, capoeira. Essa dança brasileira, querida em todo lugar. Vocês têm uma atividade na página 263 e 264, certo? Uma atividade pequena. Na questão 1, vocês têm um mapa, tá? Que mostra aí fluxos migratórios
no século XIX e XX. Aí vocês, pessoal, observam que o mapa ele não está dividido em regiões, mas vocês precisarão saber aí a questão das regiões do Brasil, certo? Então, vocês têm setas aí saindo da região Nordeste, tá? Essas setas azuis, elas estão saindo do Nordeste e indo para a região Norte. Já a seta roxa, né, que é só uma, também está saindo da região Nordeste e indo para o Centro-Oeste. A mesma coisa com a vermelha, que também está saindo do Nordeste. Olha aí como o fluxo migratório é principalmente da região Nordeste. Já nas setas vermelhas, elas estão saindo do Nordeste e indo para Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. E essa verde está saindo da região Sul para Centro-Oeste e Norte, que é exatamente a população da região Sul que foi em busca de melhores condições de terra e de melhores condições de vida. Então, aí para vocês, ele tem umas setas, tá? Com algumas informações que vocês farão a leitura e comparar com essas setas de dentro do mapa, tá? Por exemplo, a primeira seta diz assim: milhares de pessoas que viviam no Nordeste se deslocaram para a região Sudeste em busca de oportunidades de emprego, principalmente na indústria, no comércio e na construção civil. Aí você vai ver qual a seta que está saindo do Nordeste e indo para a região Sudeste. Acabei de falar para vocês, olha só. Saindo da região Nordeste e indo para Sudeste. É a seta vermelha. Então, vocês vão ler as informações das outras setas para vocês estarem colorindo. Já na questão 2, vocês vão ligar as frases que melhor se completam. Então, tem aí, primeira frase. Chamamos de êxodo rural o deslocamento de. Lembrando que êxodo rural é a saída de pessoas do campo para a cidade. Aí vocês vão ver qual das 3 opções aqui se encaixa melhor, que completa essa primeira frase. Segunda frase. A utilização de máquinas nas lavouras contribuiu para... A mecanização, pessoal, trouxe exatamente o desemprego de pessoas do campo, fazendo assim com que essas pessoas fossem morar na cidade. E por último, muitos camponeses migraram para Os camponeses migraram para onde? Para a cidade, não é? Então, vocês vão ligar aí as frases. Por último, pessoal, vocês têm uma entrevista para fazer. Só que aqui você vai entrevistar uma pessoa que migrou de um município para o município que você mora. Então, você vai entrevistar uma pessoa da sua família, um amigo, seja quem for, você vai, antes fazer uma pesquisa, de uma pessoa que seja moradora da nossa cidade, Nova Russas, mas que antes morava em outro lugar. Então, você vai copiar essas questões aqui no seu caderno, certo? Roteiro da entrevista. E você vai responder de acordo com o que essa pessoa vai responder. Vai perguntar o nome, a idade, onde ela vivia antes de morar aqui. E fazer todos esses questionamentos que tem aí, pessoal, tá certo? É essa pesquisa que vocês vão estar fazendo. Aliás, essa entrevista que vocês vão estar fazendo. Vocês podem até descobrir se realmente os pais de vocês sempre moraram em Nova Russas ou se eles vieram de outro lugar. Também vale para quem veio do interior, tá bom? Vai que você consegue uma entrevista com uma pessoa que veio do interior. Saiu do interior e veio morar no município, na cidade. Também vale, tá certo? Então é isso, bons estudos para vocês e a gente se encontra na próxima aula.